Venho à tribuna hoje, presidente Paulo Paim, para falar para a nação brasileira, em especial para o meu estado do Pará, através da Rádio Senado e da TV Senado, para, de forma indignada, relatar mais uma ação do governo federal que vem continuar prejudicando o nosso estado e, lamentavelmente, mostrando que este governo que aí está, ele está de costas para o estado do Pará, quando o estado do Pará é, sem sombra de dúvidas, hoje, um dos estados que, eu não diria em melhores condições, mas que está mais equilibrado do que, lamentavelmente, os demais estados da federação, graças à gestão competente, séria, determinada, ética do governador Simão Jatene. Mas é importante que nós possamos aqui mostrar para o Brasil como é que o Pará é tratado pelo governo federal. Senadores e senadoras, me refiro ao projeto Belo Monte, projeto de geração de energia hídrica. Hoje, o maior projeto em implantação no mundo, que deve custar, ao final, algo mais do que 30 bilhões de reais. Vai gerar 11 mil e tantos megawatts de energia para o Brasil. É o Pará contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e o fazemos com alegria, apesar de sermos prejudicados, porque esta energia gerada em Belo Monte não é para o estado do Pará, que já é exportador de energia, ou seja, nós já produzimos energia suficiente para a nossa necessidade e já exportamos. Só que é preciso que os paraenses, em especial, mas os brasileiros, saibam que a energia é um produto em que o ICMS, que é o imposto estadual, diferentemente dos demais produtos que são produzidos em outros estados, que deixam parte do ICMS na produção e a outra parte no consumo, a energia, o ICMS é todo cobrado no consumo. Ou seja, a energia que sai do estado do Pará, ela vai gerar ICMS no estado onde ela é consumida. Ou seja, o estado do Pará não fica com R$1 dessa energia lá de Belo Monte. Mas nós fazemos isso também com o minério de ferro, exportamos o minério de ferro para contribuir com a balança comercial brasileira em dezenas de bilhões de dólares a cada ano, e o Pará perde por não ser restituído do ICMS da exportação pelo governo federal, 2 bilhões de reais por ano. Mas agora chegaram ao absurdo, deputado Nilson Pinto, que nos honra aqui com a sua presença. O governo federal chegou ao absurdo de, na condicionante de Belo Monte, numa das condicionantes, porque são várias e que não serão cumpridas, nós da comissão, da subcomissão de acompanhamento da implantação da usina de Belo Monte, da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, estaremos visitando a usina de Belo Monte, o projeto, agora nos próximos dias 17 e 18,
nós vamos, e quero convidar os senadores que nos acompanhem, que possam nos acompanhar para conhecer o projeto, mas nós vamos para ver o projeto que já vai começar a gerar energia. Só que as condicionantes, elas não estão completas. Pelo contrário, elas estão ainda muitas por serem feitas. Mas aqui eu quero me referir agora à condicionante da compensação ambiental pelo impacto da implantação de Belo Monte. Pasmem, senhores e senhoras, pasmem, paraenses. O IBAMA, o Ministério de Meio Ambiente, o IBAMA, o ICMBio, quando colocou, que fez as condicionantes, na condicionante de compensação do impacto ambiental, ele, IBAMA, puxou para si para definir aonde aplicar esses recursos. Aonde aplicar esses recursos. E aí é importante que seja conhecido que, por ter sido o projeto Belo Monte licenciado pelo IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o cálculo do valor devido, sua destinação e aplicação ficam a critério e deliberação do governo federal através da Câmara de Compensação Ambiental Federal, CCAF. Quem é que faz parte dessa Câmara? O Estado do Pará não faz. O governador Simão Jatene, através do IDEFLOR-Bio, que é o Instituto de Reflorestamento do Estado, ele encaminhou para essa Câmara de Compensação ofício, lá em 2015, solicitando que o Estado do Pará pudesse participar das reuniões, até como colaborador, como convidado ou algo similar, o que eu já acho que não estaria nem correto isso. Como é no Estado do Pará, o Estado, o governador, tem que ser ouvido para dizer aonde que vai ser aplicada a compensação ambiental. Mas não, os ofícios encaminhados pelo IDEFLOR foram respondidos pela Câmara negando a participação do Estado. Ou seja, o Estado não podia e não pôde dizer, nem opinar aonde aplicar e quanto aplicar na compensação ambiental pela implantação de Belo Monte. Pasmem, senhoras e senhores, o IBAMA, o Ministério de Meio Ambiente, o IBAMA, o ICMBio, através dessa famigerada Câmara de Compensação Ambiental Federal, definiu que a compensação ambiental pelo impacto de implantação de Belo Monte seria da ordem de R$ 126.325.739,01. Até aí, definiu o valor. Agora vem o absurdo, agora vem a falta de respeito para com os paraenses. Aonde vai aplicar esses 126 milhões de reais? Aí vem o IBAMA, senador Garibaldi Alves, vem o IBAMA e diz que vai aplicar os 126 milhões de reais na 92 milhões, sabe aonde? Deputado Nilson, em Mato Grosso. Em Mato Grosso. Não tenho nada contra Mato Grosso. Senador Blairo Maggi está saindo aí, senador Blairo Maggi, nós somos parceiros e sofredores. Nós somos parceiros e sofredores. O Estado de Vossa Excelência, que Vossa Excelência governou com competência por 8 anos, que hoje tem o nosso colega, ex-colega hoje, governador Pedro Táxi, é sofredor como o Pará, porque também não recebe a compensação pela exportação de soja.
Hoje, Mato Grosso e o Pará estão integrados. Nós somos o caminho de exportação da soja que vem de Mato Grosso. E estamos felizes por isso. E estamos trabalhando, governador Simão Jatene, senador Flecha Ribeiro, deputado Nilson Pinto, a bancada do Pará, suprapartidariamente, para agregar valor à soja que vem de Mato Grosso e que já está sendo produzida no Pará, para que nós possamos esmagar a soja, produzir óleo, começar a gerar emprego e renda e não só servir de caminho de escoamento. Mas o IBAMA, eu concedo a parte com o maior prazer, mas deixa eu lhe dizer o absurdo que Vossa Excelência vai concordar comigo. Vossa Excelência vai concordar comigo. Nada contra Mato Grosso, nada contra. O SNUC, ele diz que a compensação ambiental, ela deve ser feita na área onde está implantado e onde tem um impacto direto, onde está implantado o projeto. Ou no impacto indireto, ou seja, na área que circunda o projeto e no limite dentro do Estado. Aí vem o IBAMA, dos 126 milhões, ele coloca 92 milhões para aplicar em Mato Grosso, que está num projeto de regularização fundiária que está a 814 quilômetros do projeto do projeto de Belo Monte. Unidade de conservação, que deu o nome aqui para dizer, para instalação de empreendimento, unidade de conservação localizada, como disse, fora do estado do Pará, a distância de 814 quilômetros, né? Quando tem várias áreas de conservação a serem aplicadas. Aí, pior ainda, senador Blairo, aí dos 126, sobram 34 milhões para aplicar no Pará. Aí o IBAMA e o ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, desgoverno dessa presidente Dilma, que já devia ter renunciado para que pudesse esse país voltar à normalidade e ter condições de voltar a crescer e dar melhor condição de vida aos brasileiros, dos 34 milhões restantes, vem o IBAMA e diz que 21 milhões é o IBAMA que vai aplicar no Pará. E aí ele diz aonde vai aplicar. Pior, aí sobraria 12 milhões e meio, dos 126 milhões, sobraria 12 milhões e meio para o governo do estado aplicar. Não aplica não, sabe por quê, senador Blairo? Porque os 12 milhões e meio que o IBAMA diz que é o estado que vai aplicar, ele diz aonde o estado vai aplicar. Quer dizer, o governador do estado não existe, não é respeitado, quer dizer, nem os 12 milhões e meio dos 126, o estado pode dizer, não, vamos aplicar aqui, ali ou não, é o IBAMA que diz, você vai aplicar 2 milhões na criação de uma unidade de conservação, tabuleiro do Imbaubal, 1,5 milhão na criação da unidade de conservação Terra do Meio, 3 milhões na criação, ou seja, ele define os 12 milhões e meio. Então, o governador do estado, ele mobilizou, determinou a Procuradoria-Geral do Estado, através do Procurador-Geral Antônio Saboia, para que ele entrasse com a medida judicial para embargar a transferência, porque a nossa energia não tem nenhuma responsabilidade nisso. Ela só vai transferir o dinheiro para onde o IBAMA vai transferir para o IBAMA, e o IBAMA é que vai fazer a aplicação. E eu estive ontem, já lhe passo a palavra, só concluindo. Eu estive ontem, senador Paulo Paim, numa reunião com o procurador federal do Ministério Público Federal no Pará, o Biratã Caseta, para que o Ministério Público Federal entre também e vá entrar numa ação junto com o Estado para fortalecer de tal forma que isso não seja feito.
não seja executado. Então nós vamos sustar sim. O IBAMA está pensando, o Ministério do Meio Ambiente está pensando que o Pará é terra de ninguém. Não é não, não é terra de ninguém não. Lá tem um povo que tem que ser respeitado. Lá tem 8 milhões de brasileiros que tem que ser respeitado. E vão ter que aprender a respeitar. Porque quem vai sustar a aplicação do dinheiro é a Justiça. É a Justiça através do Governo do Estado, da PGE e do Ministério Público Federal com uma ação. Porque nós não vamos admitir. Basta já os impactos danosos que para o Pará, não para o Brasil, da implantação de Belo Monte. Agora, pegar o dinheiro de compensação ambiental e não colocar dentro do Pará, não. Eu acho que o Mato Grosso merece mais do que os 92 milhões, mas que o IBAMA procure recursos no Tesouro da União, ao invés de haver desvio, que ele aplique no Mato Grosso, mas não o dinheiro que é do Pará. Senador Blairo Maggi, Vossa Excelência é paraense como eu, então vai nos defender, tenho certeza absoluta. Muito obrigado, senador Flecha. Eu, quando algum órgão do governo erra a favor de Mato Grosso, eu não costumo reclamar muito, né? Errou a favor do meu estado, está indo bem. Mas eu cumprimento Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e vou dividir em duas partes a minha pequena intervenção. Acho que essa questão das compensações ambientais, Vossa Excelência tem toda a razão de reclamar que esse recurso fique no Estado do Pará, mas também o Estado do Mato Grosso precisa disso e merece isso, até porque as águas que descem para o Pará, que fazem as grandes usinas que estão sendo construídas no Pará, elas são águas matogrossenses, né? Grande parte desses rios nascem no estado de Mato Grosso e vão descendo rumo ao norte, portanto, as compensações que eu tenho visto, ainda que dentro do estado de Mato Grosso, dos rios que passam de um município para outro, sempre as compensações são assim, elas são além fronteiras em função da geografia e da bacia hidrográfica em que você está trabalhando. Mas acho que o senador Flecha tem toda a razão de reclamar, tem que pedir mesmo, caso contrário, vocês ficarão assim em desvantagens, né? Vocês são um governo, é um governo de oposição, né? Infelizmente, me parece que isso não é uma questão, não é uma definição bastante, assim, vamos chamar assim, transparente e que seja republicana. Isso eu acho que Vossa Excelência está reclamando disso. E a outra parte da questão da questão da Lei Candir, senador Flecha, que foi uma passada que Vossa Excelência deu, eu sou de pleno acordo. Acho que o que está sendo feito hoje, os estados da federação precisam de mais receita e não têm conseguido essa receita. Mas também criar hoje um imposto sobre a exportação é penalizar as empresas, os produtores, aqueles que já lutam com muita dificuldade. Então, hoje nós tivemos uma reunião na FPA e vários governadores estavam lá, representantes, o governador Pedro Táxi estava lá. Isso. E nós chegamos à conclusão lá de que nós temos que tratar esse assunto através de uma emenda à Constituição. Quer dizer, uma PEC para resolver de vez essa questão da Lei Candir. Porque por lei complementar ou por acordo, por FEX, não tem funcionado. Quer dizer, a verdade é que os estados, e como o Pará, nós já discutimos isso em outra oportunidade, é uma cadeia muito curta, é mina, trem, navio e vai embora. Não deixa o dinheiro na sociedade, em outras partes, como a soja, como o milho e o algodão, deixam para o estado do Mato Grosso. É uma cadeia muito longa, muitos prestadores de serviço, muitos fretes, muitos caminhões, muito transporte para lá e para cá, e acaba dividindo esses recursos e o Estado fica um Estado mais rico. Então, Vossa Excelência tem toda a razão, eu acho que nós temos que juntar as forças do Pará, dos estados que mais dependem disso, e propor uma mudança na Constituição e garantir esses recursos pela Constituição. Vossa Excelência tem toda a razão, senador Blairo. Eu estava programado para ir a esta reunião, para tratar exatamente disso, só que coincidiu de termos uma audiência na Subminera, que é uma subcomissão que trata do Código de Mineração, e que é a questão da CEFEM, que também é um problema grave, que começou 1h da tarde e terminou às 4h, e eu não pude me participar, mas conversei com o governador Pedro Táxi, o governador Simão Jatene pediu a mim ontem que falasse com o governador Pedro Táxi, nós estamos juntos no processo, vamos juntos, e é bom que o Brasil saiba que esse fundo de exportação de 1,9 bilhão de 2014
foi pago em 2015, parcelado, final de 2015 parcelado. O de 2015, os governos não sabem quando vão receber, porque o executivo não encaminhou o projeto. Então, não sabemos quando 2015, e nem se fala em 2016. Vossa Excelência. Isso é um absurdo. Vossa Excelência me permite. Isso é um absurdo com os estados como Mato Grosso, como o Pará e mais. A maioria dos estados brasileiros tem a receber desse fundo de compensação. Hoje, praticamente quase todos os estados, os mais prejudicados, sem sombra de dúvida, Mato Grosso, Pará e Mato Grosso. Senador Garibaldi Alves, ouço com maior alegria a inteligência e a experiência de Vossa Excelência. Pô. Vossa Excelência é bondoso, eu não sabia que era tanto. Eu queria dizer... Eu sou justo, não sou bondoso, não. Eu queria dizer, com a tolerância do presidente Paulo Paim, é uma parte breve. Vossa Excelência está na 1/10 hora do discurso de Vossa Excelência. Eu não vou entrar no mérito da questão. Eu vou apenas me solidarizar com Vossa Excelência com relação à inflexibilidade de decisões do IBAMA, que tem prejudicado o estado do Rio Grande do Norte, o meu estado. E já houve protestos do governo do estado, do governador Robson Faria, das entidades de classe, de toda a sociedade civil, clamando com relação a decisões do IBAMA que estão retardando o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Norte. Então, já que Vossa Excelência está protestando com relação a decisões do IBAMA, aceite o meu à parte de solidariedade a Vossa Excelência. Eu que me solidarizo também com o Rio Grande do Norte, mas, senador Garibaldi, o IBAMA é um órgão que trabalha contra o Brasil, não é só contra o Pará e contra o Rio Grande do Norte, não. E lhe digo mais, interesses outros internacionais é que direcionam essa barreira que é feita para impedir o crescimento do nosso país, em especial da nossa região amazônica. É como se a Amazônia fosse uma área para ser usada daqui a 200 anos por interesses de fora, internacionais, desrespeitando 25 milhões de brasileiros que lá moram e que têm direito à mesma qualidade de vida, senador Paulo Paim, que tem o cidadão que mora lá em Nova York, que mora lá em Paris, que mora lá em Berlim, né, em Madrid, pô, que tem uma qualidade de vida que nós também, brasileiros, queremos e merecemos ter. Ao finalizar, eu quero aproveitar aqui a presença na mesa do senador Ricardo Ferraço e dizer, senador Ferraço, que hoje foi um dia especial para o PSDB, um dia especial de filiação de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um quadro diferenciado pela sua competência, pela sua inteligência, pela sua postura ética, pela forma como Vossa Excelência representa o seu Estado, Espírito Santo, e defende os interesses do Brasil, não os interesses menores, e sim os interesses da nossa pátria. Seja bem-vindo ao Ninho Tucano. O símbolo do tucaninho, quando o presidente Aécio Neves colocou na sua lapela, brilhou, ficou mais brilhante, porque teve a sua vinda para enriquecer a bancada do nosso partido no Senado Federal, liderada pelo senador Cássio Cunha Lima, que pede para, se o presidente permitir, fazer, tenho certeza,
a essa mesmo sentimento que eu estou transmitindo em relação ao senador Ricardo Ferraz. Senador Cássio. Senador Flecha Ribeiro, não permitir, porque sei que vai fazer um cumprimento à altura do senador Ferraz. Com a tolerância e a sempre presente generosidade do presidente Paim, eu não poderia, nesse instante, deixar de trazer não apenas a minha palavra em caráter pessoal, mas em nome da bancada do PSDB no Senado, para, de forma pública, trazer as boas-vindas a esse extraordinário brasileiro que é Ricardo Ferraz. Hoje pela manhã, o PSDB viveu, portanto, um dia de engrandecimento, não no aspecto quantitativo, mas no aspecto qualitativo, pelo mandato que o senador Ferraço vem desempenhando no Senado da República, em nome do seu Estado, nosso querido Espírito Santo, pela capacidade de formular, de argumentar, de fazer a política com o P maiúsculo, que é o que o Brasil mais precisa nesse instante, com aquilo que talvez seja cada vez mais raro na quadra atual, com espírito público. Uma palavra tão gasta já, mas com espírito público, com visão de futuro, com compromisso com o país, fazendo inclusive um movimento que não é comum, de alguém que deixa um partido da base do governo para se somar às hostes da oposição, compreendendo o sentimento de mudança que permeia a maioria do povo brasileiro, que clama e almeja por dias melhores no país, e esses dias melhores serão construídos com homens públicos da estirpe, da envergadura, da verticalidade de Ricardo Ferraz. Então, o PSDB engrandece-se com a sua chegada. Tenho certeza que o PMDB perde. Nesse ambiente de euforia, cabe o meu lamento. Isso. Cabe-se o lamento, né, como todos os partidos que perdessem um quadro da estatura e da envergadura, da qualidade de Ricardo Ferraz faria. Então, o PSDB o acolhe de braços abertos, em festa, em regozijo e com a certeza que a sua contribuição será extraordinária para essa marcha que estamos levando ao futuro do Brasil melhor que todos nós desejamos. Seja muito bem-vindo, não apenas com o meu abraço pessoal, mas também com a representação que tenho como líder do PSDB no Senado Federal. Concluído, senador Paulo Paim. Senador Flecha. Queria me associar. Senador Dário. Gostaria de me associar realmente, digamos, à manifestação do líder Cássio Cunha Lima e saudar esse ingresso, essa decisão responsável tomada pelo senador Ricardo Ferraz, que já vem contribuindo para o desenvolvimento desse país com debates aprofundados em torno de diversos temas que com certeza se fazem por serem implantados exatamente para melhorar as condições do Brasil. E o PSDB se sente muito engrandecido com a sua decisão de vir fazer parte do PSDB. Nós, de Santa Catarina, estamos orgulhosos e satisfeitos e temos certeza de que não só o Estado do Espírito Santo, mas com certeza, digamos, o Brasil vai continuar lhe acompanhando, vai continuar lhe admirando e, estando, digamos, num partido de oposição, poderá fazer muito mais em prol das mudanças tão requeridas pela população brasileira. Então, seja bem-vindo ao PSDB. Agradeço, senador Dalírio. Senadora Ana Amélia, com a beneplácito do senador Paulo Paim, não pode o senador Paulo Paim deixar de homenagear o senador Ricardo Ferraz. Que não. Então, peço a tolerância dos jogadores inscritos, porque, de fato, mudança de partido não é fácil. E o Ricardo Ferraz, sem sombra de dúvida, é um grande quadro que qualquer partido tem orgulho em tê-lo nas suas hóstias. Vossa Excelência está próximo disso, né? Está muito bom. O sorriso do senador Paim já respondeu. Caro senador Flecha, eu só lamento profundamente que não tenha sido no meu partido que o senador Ricardo Ferraz tenha se filiado. Mas eu quero cumprimentar o PSDB pela bela aquisição e lamentar que o PMDB tenha perdido um parlamentar do nível, da qualidade, do padrão moral do senador Ricardo Ferraz. Aqui tivemos uma convivência muito intensa na Comissão de Relações Exteriores, que ele comandou, se notabilizando por momentos, eu diria, dramáticos, quando deu abrigo a um ex-senador da Bolívia que estava na Embaixada Brasileira em La Paz,
e protagonizando um momento relevante para a instituição do Senado Federal e, em particular, para a Comissão de Relações Exteriores do Senado, que eu tenho a honra de hoje continuar trabalhando. Então, eu dou só esse exemplo para ver a coragem que teve o senador Ferraz e, mais recentemente, aqui neste plenário, senador Ferraz, a sua defesa de uma emenda à Constituição a respeito dos incentivos fiscais e da posição da União entre estados e municípios foi uma atitude federalista que eu, como senadora do Rio Grande do Sul, municipalista também, eu fiquei muito orgulhosa da forma como Vossa Excelência defendeu o argumento da sua tese, da sua emenda, àquele momento, a PEC Mendoncinha, ou a PEC 84, que foi acrescida aqui no Senado Federal, que tive uma participação. Então, eu cito apenas esses dois, para dar a grandeza do seu trabalho e da sua relevância. Então, ganho o PSDB e parabéns pela decisão, porque penso que as escolhas na política são escolhas de vida. Vossa Excelência tomou o caminho que achou mais conveniente. Parabéns, senador, parabéns ao PSDB. Concluindo, presidente. Pelo Vossa Excelência, porque em seguida vai falar o nosso senador tucano, Ricardo Ferraz. Mas só concluindo e voltando ao tema da questão do desrespeito ao Estado do Pará, é importante que a presidente saiba que do Pará nós temos 8 milhões de paraenses brasileiros que não vão aceitar que o governo federal continue a desrespeitar o nosso Estado. O povo do Pará tem alma cabana e, se for preciso, tenho certeza absoluta que todos nós, independente de coloração partidária ou ideológica, vamos estar em trincheira defendendo os interesses do Pará. Eu pediria a Vossa Excelência que fizesse constar em ata, nos anais, melhor dizendo, do Senado, os documentos que vou passar à mesa, que comprovam exatamente o malefício e o desrespeito do governo federal através do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e do ICMBio para com os paraenses. Muito obrigado.